Bom dia a todas. Porque não tem nenhum menino. Ah, tem um. Salvou. Bom, eu sei que o Mauro falou sobre o mandamento maior, não é? Depois tivemos o amor ao inimigo. E como estamos prestes a entrar naquele mês maravilhoso em que deveríamos todos nós prestarmos todo o amor ao nosso mestre, que comemoramos, a gente nem sabe quando Jesus nasceu. Então foi instituído 25 de dezembro. Então ele sabe da nossa boa vontade, do nosso carinho para com ele. Mas será que a gente conhece mesmo o nosso mestre Jesus? Será que a gente tem noção do verdadeiro sentido da vinda dele até aqui? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a maior dádiva de Jesus, a maior demonstração de amor de Jesus por nós foi o Calvário, foi quando ele foi crucificado. Mas a gente imagina um espírito que não deve mais nada a ninguém, um espírito altamente desenvolvido, um espírito que disse para nós que eu e o Pai somos um, por causa da evolução espiritual. Deus chama ele, vamos fazer, né? Vamos mentalizar. Deus chama ele e diz assim: meu filho, vou te dar um planeta para você construir. E aqueles filhos que você vai colocar no caminho do bem. Quem são? Somos nós. Todos nós, não é? E aí Jesus aceita. Dá para imaginar um homem com a categoria espiritual dele aceitar estar entre nós? Ele mandou vários, os profetas, mandou os precursores, mandou todo mundo. Quando ele percebeu que nós, por que nós? Porque quem sabe a gente já viveu nesse tempo, né? Quando ele percebeu que nós estávamos um pouquinho melhores, um pouquinho na caminhada, ele falou: agora eu vou em pessoa. Agora eu vou em pessoa cuidar das minhas ovelhas que Deus colocou no meu caminho. Então, no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, tem o item 8, que é a lei do amor. Vocês sabiam que o amor é uma lei? Que está lá no livro dos Espíritos: lei de amor, de justiça e de caridade. Amor é lei. Amor não é favor. A gente não ama, e a musiquinha falou bem disso, né? A gente não ama, eu vou amar porque é meu filho, é meu marido, é meu vizinho. Não, amor é lei. E nesse item 8, que nos diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Tem um outro item do Evangelho que diz que nós já evoluímos 100 anos. Se nós já evoluímos 100 anos, como é que nós éramos há 100 anos atrás? Dá para imaginar? Não dá para imaginar como nós éramos, se hoje nós ainda somos egoístas, vaidosos, prepotentes, né? Se a gente ainda traz tantas dificuldades, mas já temos virtudes, claro, né? Nós já temos virtudes, mas se a gente ainda tem tanta dificuldade, vamos imaginar em outras existências, em outras encarnações, como nós éramos piores do que nós somos hoje, né? E aí continua o Evangelho: em sua origem, o homem só tem instinto. Lembra aquele homem da caverna, lá do início da Terra, que ele andava todo curvado, todo peludo, né? Que a gente vê em filme, vê em desenho. Aí ele vem evoluindo, descobre a roda, descobre o fogo, né? Esfrega uma pedrinha na outra e nasce o fogo, aí a roda, e aí ele vai evoluindo, né? Mas ele era ainda bruto. O que ele pensava? Na terra, plantar lá o legume dele, aquilo tudo, matar o animal para comer e procriar, ter filho. Só isso, porque ele só usava os instintos dele. Depois, ele, mais avançado e corrompido, só tem sensação. Somos nós hoje.
né? Mais avançados e corrompidos. Só temos sensação. O que nos envolve hoje? A sensação do prazer, de comer, de trabalhar, de assistir o jogo do Flamengo logo mais. Tudo isso, né, que faz parte, ela riu, gostou. Tudo isso que faz parte ainda da nossa evolução. Ainda temos instinto? Claro que nós temos instinto. Eu vejo, eu não faço, né? Atravessar a rua fora do sinal, uma série de coisas que a gente ontem, o táxi que eu estava, quase pegou ali na esquina do pau-ferro onde eu moro, ele ia atropelando feio um senhor, porque ele vinha atravessando a rua ali, sem a menor dificuldade. Ele freou em cima, eu levei o maior susto. Por quê? Eu vou atravessar, se der, deu, não é? Então, a gente ainda tem instinto de não atravessar, instinto de não meter a mão no fogo. Isso ainda são os instintos que nós trazemos, e é normal, é natural. Mas ainda temos sensações de prazer, que também no nosso patamar evolutivo também ainda é natural. Prazer de comer, sem excessos, porque o que faz mal são os excessos. O excesso da comida, excesso de bebida, excesso de sexo, excesso disso tudo que compõe a nossa vida hoje. E aí diz, quanto mais instruído e purificado tem sentimentos. O que Jesus veio trazer para nós através do amor? O sentido do sentimento. Todos nós aqui na Terra estamos aprendendo o sentimento, mas deixando de lado o sentimento egoísta, porque Jesus não ama um mais do que o outro. Será que esses homens, essas mulheres que estão no noticiário hoje, e que a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que teve coragem de fazer isso? Como é que ainda faz isso? Será que Jesus não ama? Ama igualmente como amou o Chico Xavier, que era um homem de caridade, como amou o Divaldo, como amou, porque eu falo esses que não estão mais entre nós na matéria, né? Como amou a Madre Teresa de Calcutá, como amou a irmãzinha Dulce, que viveram para os outros, fazendo a caridade. Mas ele ama todo mundo igual. E esse sentimento é que ele veio trazer para nós. E é por isso que ele diz, mais instruído e purificado tem sentimentos. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso sentimento. Mas não é sentimento, eu sou Barbosa, então eu só vou cuidar dos Barbosa. Oliveira, da Silva, não me interessa, é só os Barbosa, é meu núcleo familiar ali. Não, eu tenho que expandir o meu amor. Eu tenho que colocar o meu amor em movimento, porque é isso que move a Terra, é o sentimento de amor. Então ele diz, mais instruído e purificado, porque nós estamos aqui procurando a nossa purificação. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, quer dizer, esse amor que não é egoísta, esse amor que entende o outro, esse amor que percebe a dor do outro. A gente não pode viver a dor do outro, a gente não pode. Tem uma música popular que diz, a dor é minha, a dor é de quem tem. Exatamente, ninguém pode viver a minha dor, mas eu posso receber abraços, eu posso receber palavras de incentivo, eu posso receber uma lição evangélica que demonstre esse amor, porque a dor do outro é impossível da gente sentir. A gente chora junto, a gente ajuda materialmente falando, a gente ajuda espiritualmente falando, levando o aconchego a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Ou pessoalmente, ou na televisão, ligou a televisão, tem uma tragédia, né? Dessas que a gente vê no nosso dia a dia, a gente pode entrar em oração por aquele irmão que cometeu aquele crime, por aquela irmã que está passando por dificuldade, que não tem elo maior
elo maior do que a oração, que também Jesus nos ensinou, que nós oramos antes das crianças descerem, que é o Pai Nosso. Então, tudo isso é o movimento do amor. É isso que ele vem nos trazer. Por isso que nós escolhemos, né? Eu e a Vânia, esse tema que ela falou para mim, que veio, né? Falando do amor praticamente todo sábado, e ela me sugeriu algo em torno disso, para a gente preparar o nosso Natal. Preparar o nosso Natal, porque a vinda de Jesus é o maior bem que a humanidade pode venerar, pode adorar, pode pensar, meu Deus, porque a gente, né, vê esse movimento todo que já começou, né, loja, isso, e compra aquilo, e faz aquela ceia, e faz... Quem pode, quem gosta, né, quem tem condições de fazer, e às vezes nem ora, né? Nem ora, nem lembra do aniversariante. Não precisa cantar parabéns, não, mas parar, sentar e dizer: Jesus, obrigada por estar conosco, obrigada por trazer o maior amor que a terra conheceu. Ninguém ama igual a Jesus. Ninguém, não existe ser na terra que ame como Jesus nos ama. Aí vai perguntar: ah, Lucia, mas ele está tão longe, não está? Não, ele não está tão longe, ele está pertinho de nós. Quando alguém nos abraça, quando alguém nos ajuda, quando alguém nos traz um benefício, é maravilhoso. Eu recebi um vídeo essa semana de acho que ela é médica, católica, fervorosa ela, e ela disse que pediu a Jesus: Jesus, eu queria encontrar o Senhor hoje. Eu gostaria muito de encontrar o Senhor hoje. E saiu do trabalho dela. Aí falou: ai, estou cansada, tirei meu plantão, vou tomar um cafezinho antes de ir para casa. Quando ela chegou na padaria, lá em Minas, onde ela costumava tomar café, tinha um pedinte, aquele homem sujo, pedindo ali. Aí ela ofereceu: o senhor quer tomar um café comigo? Ele falou: só um café. Ela falou: mas aqui nessa padaria tem tanta coisa gostosa, o senhor não quer? Aí ele: não, eu só quero um café. Mas aí ela entrou e comprou mais coisas para ele. Ela não especificou o que ela comprou. Pegou o café para ela, para ele, e comprou pão, aquelas coisas para tomar o café junto dele. Quando ela chegou, o homem tinha sumido. Ela disse que entrou no carro, procurou o quarteirão inteiro e não viu mais o homem. E ela falou: Jesus, obrigada. O Senhor se personificou naquele homem que eu vi hoje. Então a gente pensa que Jesus está muito longe, mas Jesus está aqui nessa casa, na hora que a gente se reúne. Jesus está na rua, Jesus está dentro do carro, Jesus está em todos os lugares. E a representação maior dele, junto de nós, quem é? Nosso anjo guardião, né? Que às vezes ele sopra alguma coisa para a gente: não vai por ali não, que o perigo está ali. Aí a gente, muito teimoso, né? Ah, eu sou senhora de mim, eu vou por ali e me acontece alguma coisa que não deveria acontecer. Então, todo esse movimento, né? Todo esse movimento que a gente não vê, eu não tenho evidência, eu não tenho essa mediunidade, mas nós somos um número razoável. Mas esse salão deve estar muito cheio de espíritos, que a bondade de Deus e Jesus permite que venham aqui para ouvir falar do Mestre, para ouvir falar dele, que é o nosso caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Me deram para sexta-feira em outra casa o tema Jesus como guia e modelo. Aí eu fui, pesquisei para cá, pesquisei para lá, e aí achei a pessoa que mandou para mim o texto pedindo. Ela falou: eu quero que você aborde quem viu, quem sentiu. Aí eu fui procurando, né? Paulo de Tarso, quem não sabe, né? A caminho de Damasco, Jesus em pessoa aparece para ele. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo diz: quem é? Fica cego,
e diz: Senhor, o que queres de mim? Dali em diante foi o maior, né, repórter, o maior divulgador do cristianismo. Aí tem outra, Joana de Cusa, que tinha um marido complicado e foi conversar com Jesus, e Jesus diz para ela: cuida do seu marido. E ela é queimada na fogueira, porque aceitou Jesus. Ela foi queimada na fogueira. E na hora que o carrasco ia botar fogo, ele perguntou para ela assim: esse seu mestre só lhe ensinou a morrer? Ela disse: não, ele me ensinou a amar. A te amar. Ele me ensinou a te amar. Quer dizer, apesar daquele carrasco ir lá botar fogo nela, ela demonstrou primeiro o amor a Jesus e depois o amor àquele homem. Porque quando Jesus termina os seus dias lá na cruz, o que ele diz? Perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E a Joana de Cusa, sabedora disso, ela pensou: esse homem não sabe o que ele está fazendo. Quando ele está me queimando, a mim e o meu filho, e o filho dela pede: mãe, abjura, quer dizer, nega Jesus. Nega Jesus, mãe, eu não quero morrer. Ela se nega e morre ela e o filho. Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Ninguém. Ninguém tem esse poder de fazer, de renunciar ainda a tudo isso que Jesus trouxe. Porque a gente ainda vive muito na materialidade. A gente vê aqui, vem, estuda, e os livros nos dizem que nós somos espíritos. Eu não sou essa carne, eu sou um espírito. Mas será que a gente tem certeza disso? Porque quando a gente chega na frente do espelho, o que a gente vê? É essa matéria. Então a gente ainda tem dificuldade, muita dificuldade de se perceber como espíritos caminhantes pela terra. E o caminho é Jesus, não tem outro. É aqui, ó. Nem para cá, nem para lá. É ali. É esse caminho. E continuando, ele diz assim: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, esse amor que Jesus veio trazer para nós é o amor que ama a quem está bem, ama quem não está, ama indistintamente, como a lição nos diz. É essa profundidade do amor, é essa beleza que é o amor. E ele criou para nós um planeta de uma beleza. A gente chega aqui na janela, vê verde de vários, né, de várias tonalidades, de vários matizes. A gente olha a terra florescendo, a gente olha os mares, a gente olha o céu, a gente olha tudo ao nosso redor, a gente olha o nosso corpo. Eu não estou dando comando nenhum, o meu cérebro não está dizendo: fala isso, fala aquilo, as palavras vêm. O meu fígado está funcionando, o meu estômago está funcionando, de todo mundo aqui, tudo está funcionando. A máquina mais perfeita que existe no planeta somos nós, é o nosso corpo. É essa máquina maravilhosa, é essa grande oportunidade que Jesus trouxe para nós, essa grandeza. Eu estava vendo, tem um programa no YouTube que tem todos os países do mundo. Aí eu fico cansada, às vezes, de ler, né, de estudar, aí eu ponho lá para ver. Meu Deus do céu! Eu fico olhando assim, eu digo: meu Deus, é neve num lugar, é sol no outro. Tem um país que só tem meia hora de sol, o resto tudo é noite. O outro tem sol o dia inteiro, o outro tem isso, tem lago, não tem mar, como a Suíça não tem mar, mas tem tantos lagos. Aí eu fico pensando, eu digo: gente, os estudiosos dizem que a água do planeta tende a acabar. Mas tem muita água, tem muita cachoeira, tem muita coisa. Tudo isso foi programado por ele.
tudo, cada país com a sua singularidade, cada país com um povo. Aí você pensa, como é que um homem que vive lá naquele gelo todo vem para o Rio de Janeiro e pega 45 graus em janeiro? Porque o Deus deu a Jesus essa oportunidade de criar a gente adaptável, não é? Adaptável. Nós nos adaptamos a nossa vida, ao nosso caminho. Então sai daqui, vai morar no Japão, se acostuma. Sai daqui, vai morar na Noruega, que é um frio terrível, se acostuma, porque muitos saem de lá e vêm para cá, se acostumam. Amam a nossa comida, amam porque é uma diversidade. A pele vai se conformando, vai se adaptando àquele frio. Aí a pele aqui, de quem vem de lá, vai se adaptando a esse calor. É claro que sofre no início, mas olha a beleza, olha essa característica de cada um de adaptação. O Divaldo costumava dizer que o ser humano é muito conformado, muito adaptado e se acostuma com tudo. E se acostuma até com as coisas ruins. E até com as coisas boas. Porque a gente tem um poder de lutar, de se adaptar, de esperar em Cristo que a gente melhore. Agora, sem Ele, fica muito difícil melhorar. E ele continua assim: feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma. Olha que espetáculo. Feliz o que ama, porque não conhece a miséria da alma. Porque a gente vê irmãos que vivem a miséria da materialidade. Quantos irmãos, falta tudo de material, falta tudo. Falta o alimento, falta roupa, falta isso, falta aquilo. E dói terrivelmente. Mas quando a gente começa a perceber o amor, a gente começa a trabalhar a miséria da alma. Porque a miséria material, sempre a gente supre, né? A casa espírita dá, uma igreja dá, a gente vai contornando, a pessoa arranja um emprego e vai contornando a vida material. Mas a miséria da alma, quem precisa trabalhar? Nós. A miséria da alma, ela não pode me ajudar, ela não pode me ajudar. Eu preciso. Igual o tema que o Mauro falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu só posso entender o outro como me amar. A Joana de Ângeles diz que a gente precisa trabalhar esse mandamento maior de trás para frente. Primeiro, exercer o amor. O amor, mas não é um amor egoísta. É se olhar e dizer, eu sou filha de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Não tem uma musiquinha que diz isso? Eu tenho Jesus no meu coração. Então, se eu tenho Jesus no meu coração e na minha vida, eu preciso me melhorar. Eu preciso trabalhar os meus atributos, porque eu só vou entender o outro, a dor do outro, a dificuldade do outro, a fraqueza do outro, quando eu me entender, quando eu me amar, quando eu me olhar no espelho, e disser assim, Jesus, obrigada, muito obrigada por todo esse amor que emana de você. Aí ele conta, feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como transportados para fora de si mesmo. Quem ama, quem entende, quem trabalha, quem vê Jesus como rota, é leve. Ele é leve, ele é tranquilo, ele tem fé. Muitas pessoas dizem assim, eu acredito em Jesus. Fé não é acreditar. Fé não é acreditar. Fé é algo mais. Fé é confiar. Fé é confiar. Porque acreditar, a gente acredita.
Eu acredito em Deus, acredito, é muito fácil a gente falar. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas fé é confiar. E a gente confia? Confia? Na menor dificuldade, a gente... Ai, meu Deus, como é que vai ser agora? Ai, Jesus. Aí a gente não confia. A gente luta, a gente estuda, a gente trabalha, mas confiar mesmo, ter a segurança que Jesus está no leme das nossas vidas, ainda é muito difícil. Ainda é muito complicado para nós. E aí diz, vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, aquele povo todo daquele tempo, os cristãos novos, lá do tempo de Jesus, iam ser queimados como a Joana de Cusa, iam ser devorados pelos leões naquele circo romano. Eles iam passar por tantas dores, por tantas dificuldades, mas eles iam com confiança. Eles iam cantando hinos de louvor a Jesus, que eles aceitaram. O sofrimento deles era tão grande, né? Porque a gente analisa hoje a violência, tudo isso que o mundo está passando, todas essas situações dolorosas, e a gente pensa que sempre, nunca foi assim, que agora é que está assim. Mas se a gente caminhar ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que, apesar do Evangelho nos dizer que nós já evoluímos 100 anos, ainda temos muito a evoluir. Guerra acontece o tempo inteiro. Tudo isso que nós estamos vivendo sempre existiu. Terremoto, maremoto, tsunamis, tudo isso sempre existiu, porque a Terra vive em eterno movimento, que eles chamam, né, de ondas tectônicas e tantas coisas que a ciência nos diz. Mas tudo isso faz parte dessa movimentação da Terra. O que não faz parte, não deveria fazer parte, é a nossa distração. Porque, como dizem os benfeitores espirituais, nós andamos distraídos no caminho. E é essa distração que nos afasta do bem, que nos afasta dessa vivência evangélica, dessa vivência com Jesus. Mas nada está perdido. Nada está perdido. Porque nós temos o tempo. Deus e Jesus nos dão o tempo. Eu tenho o meu tempo, cada um tem o seu tempo. Cada um vai evoluir no seu tempo. Mas todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Até 11. Até que nós possamos alcançar tudo isso, vai demorar. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo. Mas tudo isso faz parte. Jesus sabe a condição de cada um. Vocês duvidam que se ele entrasse aqui agora, ele ia chamar um por um pelo nome? Uma por uma, um por um? Ele ia chamar. Ele ia chamar um por um pelo nome. Porque ele conhece cada filho dele. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe do potencial de cada um. Ele sabe do que nós somos capazes hoje. Ele sabe que a gente caminha, uns mais rápido, outros mais devagar. Mas quando a gente já consegue gritar com alguém, fazer fofoca de alguém, né? Falar mal de alguém, às vezes a gente para de, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Não era mais para eu ter essa atitude. Oh, meu Deus, eu estou no centro todo sábado de manhã e ainda tomo uma atitude dessa. Então, é o reconhecimento que a gente já está começando a se perceber. E a se olhar, gente, se olhar no espelho da alma, e ver onde é que eu estou falhando, o que eu preciso acertar, onde é que eu sou mais vaidosa, onde é que eu sou mais prepotente, né? Autoritária, nariz em pé, onde é que eu estou caminhando mais devagar. E vai, né?
Tinha um ditado antigo que meu pai falava muito: tem que torcer o pepino quando vinha uma dificuldade. Então a gente torce o nosso próprio pepino, né? Ai, eu tenho que trabalhar mais isso, eu tenho que falar menos, eu tenho que encher mais a minha boca com água quando eu tiver que maltratar alguém, quando eu tiver que ser grosseiro com alguém. Então são esses ajustes, né, que a gente tem que fazer. É para eles? Não, é para nós. É para nós, porque Jesus já é um ser superior. É para nós, é benefício nosso. É benefício nosso. Esse crescimento é para nós. E aí, mais adiante, a espiritualidade nos diz o seguinte: o amor é essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todo mundo aqui tem essa centelha desse fogo sagrado. Só falta botar para fora. Só falta deixar o amor falar mais alto. É um fato que muitas vezes pudeste constatar. Por mais abjeto, quer dizer, por mais complicado, por mais intolerante que a pessoa seja, vil, aquela pessoa má, aquela pessoa e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Então a gente acha que aquele homem, como diz aqui, um assassino, ele não gosta de ninguém, mas às vezes ele tem um cachorrinho. Tem uma página do Emmanuel que diz que se conhece quando a gente começa a evoluir, quando a gente começa a amar as plantas e os animais. Né? Quando a gente começa a amar as plantas e os animais, já é um caminho. Já é um caminho para a gente começar a amar o homem. E aquele homem mais durão, né? Mais eu sou assim, né? Tem aquela coisa do síndrome da Gabriela: eu sou assim, eu vou morrer assim. Duro, machista. Ele ama alguma coisa, né? Ele ama alguma coisa. Então esse aí, como diz a lição, é o princípio da realização espiritual. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Então por aqui a gente vai ver: eu vou amar só espírita? É católico, eu não quero nem saber. É protestante, eu não quero nem saber. É muçulmano, eu não quero nem saber. É judeu, eu não quero nem saber. Não é assim. É a humanidade inteira. Então, a família aceita e a nação. E a nação. Gente, eu tenho pavor de alguém que fale mal do Brasil. Tem os problemas que tiver, mas é a nossa pátria. É a pátria que Deus deu para nós vivermos. Aí quando alguém vem e fala mal do Brasil comigo, eu digo assim: o problema não é o país, o problema é o homem. É quem habita. Não é o Brasil, gente. O Brasil é lindo, olha. Tanta mata, tanta coisa, a natureza exuberante. Quem transforma o país num país com dificuldades é o homem, somos nós. Não é a nação. Então, como diz aqui, será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Então a gente não pode falar mais: eu não gosto de americano, eu não gosto de japonês, eu não gosto de francês, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nós temos que amar a humanidade inteira. A gente sabe onde viveu antes de nascer aqui no Brasil? Ninguém sabe. Então, é essa humanidade inteira. E eu trouxe desse livro, Jesus no Dia a Dia, a última lição, que diz assim: simplesmente Jesus. Foi numa época sufocada pelo materialismo. Foi numa época sufocada pelo materialismo. Soa presente?
Soa como hoje, que é o materialismo tomando conta, uma época sufocada pelo materialismo. Lá atrás, mais de 2025 anos, porque houve um erro na programação lá e a gente tem mais de 2025, segundo os estudiosos. Então, naquela época, quando Jesus esteve aqui, aquele povo já era sufocado pelo materialismo. Foi num período onde o homem havia descambado para o terreno acidentado da violência e da luxúria. Violência, luxúria. Luxúria é o sexo desvairado, é tudo isso que a gente vê hoje, né? Exibicionismo no corpo, tudo isso que a gente vê. Então, terreno acidentado da violência e da luxúria. Soa particularmente hoje? Tem diferença daquele tempo para hoje? Nenhuma. Foi num tempo onde as festas regadas a vinho e a vícios tomavam conta dos palácios. Tem diferença, gente? Não tem. Né? Hoje, a gente vê, né? Todas essas festas, todas essas outras. Eu estava vendo um país, a Croácia, ontem à tarde. Eu botei lá na Croácia. Tinha uma festa louca lá, louca. Na beira do rio, eu olhei assim, eu falei, Senhor, o que é isso? Né? Uma festa enlouquecida, todo mundo lá, eu falei, gente, ali pensei, né, deve estar rolando de tudo naquela festa. Agora, gente, agora. Então, qual é a diferença daquelas festas lá do tempo de Jesus para hoje? Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. Tem diferença? Tem uma. Tudo igual, né? Tudo igual. Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. A gente vê hoje ainda o poderoso massacrando o mais fraco. O que tem aí de pessoas sendo descobertas, trabalhando numa casa de família 30 anos, 20 anos, 25 anos, você teve nunca viu R$1 de pagamento. Escravizadas ali. E a polícia chega e pega. Então a gente vai olhando como nós, apesar dos 100 anos que o Evangelho nos fala, como nós ainda estamos precisando desse amor que Jesus nos trouxe. O povo oprimido se deixava envolver pelo fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Igualzinho, né? Quantos fanáticos nós temos? Não só fanáticos religiosos. Não só fanatismo religioso. Mas quantos morrem aí por causa de futebol? Quantos morrem aí por outros fanatismos, né? Por outras coisas. Eu não quero você no meu país. Você é de outro país, você é do Brasil, não pode morar no meu país. Porque tem aquele fanatismo da classe social, o fanatismo de viver ali. Aqui só pode ter branco, aqui só pode ter negro, como era antigamente. Não tem mistura, né? Se você é dessa religião, não pode... É igualzinho. Igualzinho. Fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Aí ele veio. Tem até música, né? Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar tenro e profundo, e solene tinha a voz. Então era aquela, né, as pessoas quedavam, as pessoas caíam quando o viam. Surgiu, simples, sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Quando a gente mentaliza, aconteceu uma coisa muito interessante uma vez, que eu fui no Bezerra de Menezes, lá em Vargem Pequena, e eu sentei do lado, no ônibus, sentei do lado de uma senhora, e ela começou a conversar comigo, e ela era judia, e ela estava indo para a sinagoga, lá no Recreio, e ela era bem mais morena do que eu estou amarelo, né?
estou meio amarelada, mas ela era bem mais morena do que eu. Aí a gente foi conversando, ela perguntou, vai para o recreio? Não, vou lá em Vargem Pequena, eu vou no centro espírita. Ela, eu sou judia, estou indo para a sinagoga. E nós começamos a falar do mestre. Ela fez, mesmo sendo judia, ela fez uma descrição de Jesus, que eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, ela trouxe para mim, ela falou, não sou, e eu ainda acredito que o Salvador virá, né? Porque tem muitos ainda judeus que acreditam que o Salvador não é Jesus. E ela disse, mas aquele homem que viveu lá, aí ela foi descrevendo, quando foi chegando em Vargem Pequena, aí eu falei, poxa, se eu não tivesse horário, eu ia com você até o recreio e voltava. Porque ela trouxe, sabe, a tez, o tipo de pele dos judeus daquele tempo, o tipo de cabelo. Ela fez uma descrição, sabe, da meiguice, do amor dele, embora não acreditando que ele fosse o Salvador. Ela fez uma descrição de Jesus. Eu fiz o estudo lá, o assunto não era esse, mas eu fiz com uma emoção diferente, conversando com uma judia, porque ela falando, né, de todo o amor do mestre, como ela via, não como Salvador, mas como um homem de uma grandeza tão grande que viveu lá, naquele povo todo. Surgiu simples, sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Diz que quando ele olhava, não tinha como o olhar dele não penetrar. Não se fez acompanhar de exército, porque o que tem muito na Bíblia, né? O Senhor dos Exércitos, eles falam muito nisso, do Senhor dos Exércitos. Então aqui diz, não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou espada, não fez alarde, ele nunca usou violência, nunca, até aquela passagem evangélica, que ele diz que derrubou as mesas dos vendilhões do templo, a gente analisando, isso não é o feitio dele. Ele pode ter, pela autoridade moral dele, feito o que tinha que fazer. Aqui não pode vender, que aqui é a casa do pai. Então não pode vender isso aqui. Mas pela autoridade moral dele, eu não consigo ver Jesus empurrando tudo, né, brigando desse jeito. Não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou espada e não fez alarde. Ele não chegou com gritaria. Olha, eu sou Jesus, hein? Eu sou o Salvador. Não, ele chegou de mansinho. Ele veio. Quem é ele? Se quiser, a própria encarnação do amor. Aí cada um vai vê-lo de uma maneira. Por isso que o texto diz, se quiser, a própria encarnação do amor. Ele é um amor personificado. Ele é um amor. Simplesmente. Se quiser, o maior expoente do amor divino. Ele pegou, captou todo o amor de Deus e trouxe para nós. Quer dizer, o amor divino, o amor de Deus, que nos ama mais do que tudo, porque Ele criou cada um de nós. Deus criou cada um de nós. Ele sabe cada filho que Ele tem. Ele sabe a capacidade de amar de cada um. Se quiser, o mestre dos mestres. Ele ensina com uma clareza. Dizem que naquele momento do Sermão do Monte, a beleza daquilo tudo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, as bem-aventuranças, o Gandhi, que não era cristão, disse que se queimassem todos os livros da terra, se sobrasse só o Sermão do Monte, os habitantes da terra, todos estariam salvos. Só o Sermão do Monte. Se quiser, o amigo inseparável dos nossos corações. O amigo inseparável dos nossos corações. É o maior amigo que nós temos, é o Mestre.
A gente tem os amigos da terra, a gente faz amizades sinceras, amizades de 40, de 50 anos, mas ele é o maior amigo. Se quiser, o nosso modelo e guia, ele é o modelo que nós temos que seguir. Agora está na moda influencer, né? Está na moda influencer. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão me responder. Podem? Eles podem responder? Pode. Quem é o nosso influencer? Jesus. Jesus, gente. Aí vem o influencer e diz, ó, nesse verão a cor vai ser amarela, né? Não pode fazer isso. Ó, a moda assim, o batom da moda é esse, o esmalte da moda é esse. Ó, não se pode mais. Uma vez eu li, mulheres com mais de 70 anos não podem usar calça jeans. Eu falei, mas a mulher usa calça jeans até 100 anos, se ela quiser, né? Porque ela tem liberdade para isso. Então, essas pessoas hoje ficam dizendo para nós o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer. Mas quem é o nosso influência, vamos repetir? Jesus é o nosso influência. Talvez o vocabulário humano seja pobre demais para defini-lo. A gente tem palavras para definir Jesus? Não tem. Eu não encontro. Eu não encontro que me emociona, porque não tem palavras para defini-lo. Então, digamos que ele é simplesmente Jesus. Ele é simplesmente o nosso guia, o nosso modelo, o nosso amor, o nosso influência, aquele que vai nos guiar. E como o nosso Cristo Redentor, ele está assim, ó, de braços abertos esperando. Então, quando a gente tiver com aquele problema muito grave, muito sério, se aconselhe, chega assim, ó, se aconchegue nos braços de Jesus. Imagina Jesus de braços abertos, assim, ó, nos acolhendo e dizendo, vai filha, vai filho, você consegue, vai, se supera, porque eu estou aqui esperando por você. A gente não vai ver, mas a gente pode sentir o aconchego dele, o abraço dele e essa força, porque não tem ninguém no mundo que nos ama como ele. Porque até as nossas mães, que todo mundo diz que é o maior amor do mundo, que é o amor de mãe, até as nossas mães têm o amor dele. Porque senão não sobreviveria, né? Não teria passado por tantas coisas às vezes para nos criar. Então, esse aconchego, esse estímulo, essa grandeza é Jesus. Então, um bom Natal para a gente, na hora dele, do alá, da ceia, a ceia que for, um feijão com arroz, um ovo frito, quando não tiver condição de comprar mais nada, que eu adoro feijão, arroz e ovo frito, que eu acho uma delícia, né? Então, gente, é o que a gente pode, o que a gente tem condição, mas o mais importante é ele, é orar e agradecer. Um beijinho para vocês, muita paz e até o próximo. Obrigada, foi maravilhoso. É para ele, hein?